Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje estamos trazendo alguém assim bastante controvertido. É uma pessoa muito simpática, é uma pessoa a quem a gente quer bem. Eu não posso sintonizar o rádio do meu carro sem que ouça a voz dele. Se eu ouvir, eu corro e mantenho lá a sintonia. É o radialista Eliel Farias, que foi eleito, aliás, o terceiro melhor radialista no critério confiabilidade. Eliel, seja muito bem-vindo ao programa, a gente fica feliz. Eliel aqui é do Sistema Farol de Rádio e Comunicação. E eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta, Eliel, porque o programa é bem dinâmico. Você se sente seguro aqui em Alagoas? É o seguinte, em termos de segurança, a minha segurança maior é porque eu creio em Deus. Eu acho que existem algumas falhas no sistema de segurança. Por exemplo, combater a criminalidade é importante, mas a gente não tem nada para evitar que chegue a esse ponto, né? Por exemplo, os jovens hoje vivem abandonados, não tem nenhum curso assim que possam abrir aquele espaço para que eles venham a trabalhar, a criar, incentivar o esporte mesmo, que a gente vê aí muitas pessoas. Aí agora, ultimamente, teve essa menina do judô, veio da favela, mas ela, né, em um minuto, elevou o Brasil a um título que ele nunca tinha ganho. Então, como tem outras alternativas, eu acho que a nossa segurança aqui é falha por isso, porque também o número é reduzido de policiais, eu acho, né? Esse é o meu modo de falar, de pensar. Então, quando vão ver, você tem muitas crianças na droga, os adolescentes. Hoje a droga tomou conta não só de Alagoas, mas do mundo quase todo, e a gente vê assim nada para combater, para incentivar que aqueles jovens se desviem desse caminho, porque depois que entra fica muito difícil para sair. Muito bem. O Eliel é, na realidade, um radialista, não é especialista em segurança pública, mas é um cidadão. Ele mora num bairro bastante grande, um bairro que sabe exatamente o que acontece hoje, o que é a essência do nosso Estado, e ele tem essa preocupação. O nosso objetivo em trazê-lo aqui é uma visão de um outro ângulo, de alguém que não é da área de segurança pública, alguém que não pesquisa segurança pública, mas sente a falta da segurança pública. Felipe Campos. Olá, Esperon. Olá, Eliel. Seja bem-vindo também você, que vai fazer parte da maior mesa de debate de Alagoas. O Eliel também ele tem 2 programas de rádio aqui na Rádio Farol. Tem o Manhãs da Farol e à noite o programa Milagres. Como o Esperon disse, dentro dessa pesquisa foi o terceiro melhor radialista no critério confiabilidade. Se formos filtrar e for no critério eclesiástico, no critério religioso, é o maior comunicador no critério confiabilidade do ramo evangélico. Ele é membro também de uma igreja evangélica. E eu faço uma pergunta bem interessante. A sociedade tem evoluído, tem se dinamizado e, infelizmente, o maior fator de criminalidade está ali na área da juventude, de adolescentes, porque por falta de acolhimento. Acolhimento, segundo os especialistas, é o maior fator que tem atraído os jovens para a droga, atraído os jovens para a prostituição. Por quê? Em casa ele não é acolhido pelos seus pais, na escola não tem esse critério de acolher, de recepcionar bem os seus jovens. Aí a criança vai para a droga, vai para o tráfico, e o tráfico sabe acolher de uma forma dura, mas tem esse acolhimento. E eu pergunto ao Eliel, as igrejas do século XXI estão preparadas para fazer esse acolhimento dos adolescentes e dos jovens? Olha, hoje, sem sombra de dúvida, as igrejas têm uma grande participação hoje, incentivando os jovens a se desviarem desses caminhos. As igrejas hoje, além de acolher aqueles que já estão nas drogas, lógico que não tem uma condição de abranger a todos, mas na medida do possível hoje, as igrejas têm essa preocupação, tem palestras, as igrejas têm aqueles grupos que vão até as residências, vão fazer aquelas visitas, porque o que traz o jovem, o adolescente às drogas, é justamente o falecimento da família, né? Quando você não tem uma estrutura familiar, fica muito difícil. Você vê hoje jovens, já foi comprovado, adolescentes com 12 anos, ele tem depressão. É porque chega em casa, o pai trabalha de manhã, à tarde e à noite. Quando chega, aí ou vai ver uma televisão, ou então meu filho não me perturba porque eu estou cansado, né? Inclusive tem até, eu gosto sempre de contar uma história, que tem um filho que disse, meu pai, quanto custa a sua hora extra? Aí ele disse, R$2. Ô pai, tá bom. Ele disse, o que é que você quer? Não, eu vou dormir.
Quando foi no dia seguinte, o pai chegou e não podia falar com ele. O pai, quanto custou hora extra? R$2. E quando chegou no final do mês, ele tinha juntado R$8 e disse, meu pai, eu gostaria de comprar a sua hora extra. Para quê? Para que o senhor me desse atenção. Então, muitas famílias hoje não têm aquele laço de família. Você vê hoje, dificilmente você vê o jovem sentar numa mesa para almoçar, para tomar um café da manhã. Quando tem é um notebook, outro no celular, mas tudo na informática. Então, aquele vínculo família, pai, um jovem hoje dá uma benção meu pai, isso não existe mais, é muito difícil você ver. Raramente você vê pessoas assim. Então, esse acelamento da família é o que complica porque uma família organizada, ela vai para a igreja, organiza também a igreja. Quando vem tudo desorganizado, tudo se desorganiza, né? Então hoje eu vejo isso, as igrejas hoje elas têm essa preocupação em retirar o jovem, em evitar que ele se envereде por esse caminho. Tanto é que temos no carnaval tem o retiro, né? Tem sempre os passeios jovens, tudo isso é que as igrejas fazem para que o jovem participe dos congressos, que eles sempre estão juntos aí, motivando o jovem a participar de corais, de orquestra, para que ele possa sair desse caminho que não tem volta. Eu gostaria que vocês entendessem, com esse exemplo, essa história que o Eliel acabou de contar aqui, é um dos motivos pelos quais resolvemos convidá-lo a vir ao programa. Primeiro, pelo carisma dele. E segundo, gente, essa é a essência da vida realmente. A gente está aí com o esfacelamento das famílias, como ele bem disse, né, esse ritmo incessante que a gente tem adotado de trabalhar demais para comprar, para obter, para consumir. Pagamos o preço aí do desmantelamento, né, da tristeza das famílias, do enfraquecimento da instituição família, que é a base de tudo. Muitas vezes a gente quer culpar professores ou até mesmo os governantes por tudo isso, mas a gente sabe que esse problema tem começado no seio das famílias, ou seja, na nossa casa, no nosso lar. É importante essa mudança de visão. Mas, Felipe, quer comentar alguma coisa sobre isso? Achei muito interessante aqui o exemplo que ele deu. Muito interessante o papel da família, a questão da participação da igreja, acolhendo os jovens através de música que não foi comentado, através de conjuntos, assim, departamentos musicais que, em vez de o tráfico acolher essas pessoas, a igreja tem acolhido nos seus vários setores, seja na música, seja em congressos, seja em corais. Isso é muito importante. Tem uma questão interessante também, o programa do Eliel Farias se diferencia dos demais programas, que a maioria da programação evangélica aqui na Rádio Farol, ela tem aquele critério de transmitir apenas, como se chama, a palavra, somente a questão teológica. E o programa do Eliel tem um diferencial porque ele se preocupa muito com a questão social. Ele fala de violência, ele fala de criminalidade, ele fala das questões sociais, as pessoas ligam para fazer denúncia. E até um tempo atrás, as igrejas eram bem limitadas àquela questão do ensino apenas. E eu pergunto, o Eliel, é uma tendência moderna que as igrejas se envolvam mais na área social aqui no Brasil? Ou o seu programa é um diferencial diferente das demais igrejas ou do papel que as igrejas evangélicas exercem aqui em Alagoas e no Brasil? Não, além da gente ter esse sistema no programa, mas as igrejas hoje se preocupam. Existem aquelas que preparam uma sopa para suprir as necessidades daquelas pessoas moradoras de rua. Eles vão até lá, eles vão também aonde existem algumas pessoas que o tráfico estão querendo abraçá-lo de qualquer maneira. E também tem um detalhe importante, quando você vai para a igreja tem uma obra social. Ela não vai poder sanar o problema de todos, mas ela tem geralmente todas as igrejas ela tem aquela parte social que é quando tem um desempregado na igreja que acompanha, que ele é membro da igreja, está sempre participando. A igreja sempre tem aquela acolhida. Não vou dizer, eu sei que ela vai manter todos os membros que não tem condição, mas ela aquele que passou um momento difícil, que perdeu o emprego, tem sempre um acolhimento, tem sempre uma ajuda. E isso as igrejas têm feito, assim, independente de denominação. São vários, eu tenho acompanhado, eu sou uma pessoa que eu participo no programa com eles todos, de todas as denominações. A gente tem aquele acesso, aquela participação. Sempre quando tem encontro de casais, eles convidam para que a gente vá dar uma palavra, porque tem também quando é culto missionário. Então todos eles envolvem os jovens e a igreja também é envolvida para que possa suprir a necessidade nesses termos aí, a carência, né, alimentar. É muito interessante a sua preocupação. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Eliel.
Com relação à educação, né? A gente não pode negar, o Estado tem sido omisso, apesar de mais de um ano aí no regime de emergência, podendo comprar, praticar serviços, adquirir serviços sem licitação, nem assim a educação melhorou. Eu tenho observado, você mora no bairro do Benedito Bentes, é conhecedor profundo daquela sociedade, dos problemas, dos anseios daquela sociedade, e eu lhe pergunto, por exemplo, aquele CAIC, eu me sinto muito frustrado quando passo naquele CAIC ali na entrada do Benedito Bentes, e a gente percebe o mato, né, tomando conta, dominando, enquanto aquele espaço deveria ser ali um espaço de esporte, um espaço de educação integral, ou seja, o jovem, o adolescente deveria estar ali de manhã, à tarde e até mesmo, né, a prática de esportes à noite. O pai, se chegou embriagado, se chegou violento, o jovem deveria poder correr ali para aquelas dependências daquela escola e se sentir protegido. Você concorda que existe realmente uma deficiência no que se refere à gestão das nossas escolas? E também eu lhe pergunto, quantas escolas hoje no Benedito Bentes funcionam em regime integral? Olha, em regime integral eu não tenho assim para lhe dizer na realidade, que eu não conheço, né? Pode ser que tenha algumas, eu não conheço. E você falando do CAIC, aquilo ali para a gente, eu me sinto uma vergonha, porque é difícil não é criar as coisas, é dar continuidade. Foi criado aquele CAIC que eu lembro ali, tinha uma cozinha industrial fantástica, era aquela quadra de esporte, tinha tudo, mas houve um abandono, né? Abandonaram que hoje você só vê mato. Fizeram um posto de saúde ali ao lado, algumas salas de aula funcionam, e no mais nada. Ali poderia ser até uma horta comunitária, né? Então, com aquele espaço todo que tem, mas você vai chegar para fazer, não existe o interesse, né, por parte dos órgãos públicos para poder motivar as pessoas. Então, você vê hoje as pessoas, os jovens ali, quantas crianças não estão abandonadas no Benedito Bentes, no complexo Benedito Bentes, que às vezes a pessoa diz assim, Benedito Bentes pensa que é o 1 ou 2, não, lá tem Frei Damião, tem Conjunto Carminha, Parque das Américas, Geraldo Bulhões, tem no outro lado você vai ter o Moacir Andrade, Selma Bandeira, né? São entre outros ali, que são Cidade de Sorriso, 1, 2, agora já estão vários ali. Então, tudo isso, pessoas lá não têm. Você chega à noite, não tem motivação nenhuma, não tem incentivo nenhum para nada, para prática de nada. Então, se você não tem nada para oferecer, quem oferece alguma coisa leva vantagem. No caso aí, vão para a prostituição. Porque, vamos supor, às vezes pegaram o pessoal que morava aqui na Lagoa, jogaram lá também. Aqui ele tinha o siri, tinha o bague, né? Tinha o sururu. Lá ele não tem nada, amanhece o dia, o filho com fome, né? Ele não tem onde trabalhar. Aí começa, joga os filhos na prostituição e ele sai para roubar e matar. É muito interessante essa preocupação. Eu comentei sobre isso justamente porque quando eu passo ali no Benedito Bentes e vejo aquela mega estrutura que poderia estar ocupando. Você tem ideia quantas crianças caberiam ali, Eliel? Mais ou menos? Eu acho que aproximadamente umas 800 crianças poderiam caber. Gente, 800 crianças. O Estado está construindo, aliás, contra a nossa vontade, contra a vontade da doutora Suzana Cordeiro, um presídio em Craíbas para 800 pessoas. Eu tive um tio que já morreu, que dizia o seguinte: é muito melhor você educar o jovem de hoje para não punir o adulto amanhã. Então seria uma filosofia bem melhor. Eu não entendo a letargia do nosso governo do Estado e espero que a nossa prefeitura aqui de Maceió não esteja indo no mesmo ritmo. Aliás, já começaram a haver algumas baixas aí recentemente, o secretário de Saúde veio a pedir demissão e já começa a me preocupar. Será que a gente está tendo aí um conflito de capacitação técnica ou a gente está aí uma ingerência política que pode vir a nos decepcionar bastante? Felipe. Eliel, nosso programa é um programa secular e nós percebemos aí que algumas igrejas têm passado, a igreja em si tem passado por uma crise de credibilidade dos seus líderes. Eu achei interessante uma matéria que lia recentemente, uma igreja em Minas Gerais, salvo engano, que usava uma parte do dízimo dos próprios fiéis para construir casas para os seus membros. Isso é legítimo? Você conhece algum caso aqui em Alagoas em que dízimo é usado para a construção da casa dos seus fiéis? Não, eu não conheço, né? Além de tudo, é uma coisa que eu gosto de frisar. O líder evangélico, ele é um ser humano igual ao outro. Lógico que ele tem aquela atribuição, né? E ele tem que ter a consciência diante de Deus, porque não adianta eu estar aqui como líder falando que faço isso ou aquilo, se eu tenho que prestar conta não só à população, mas a Deus. O importante é isso. Então, qualquer coisa que eu venha fazer
contrário à vontade de Deus, a minha consequência é com ele. Mas, assim, em termos de usar o dízimo para construir casa, não, o dízimo que as igrejas recolhem é para manutenção da igreja, no caso. No que mantém a igreja, mantém também. Aí vem a obra social, como na hora que você tem uma pessoa que está necessitando. Porque se eu perguntar assim, quem precisa, todo mundo quer. Né? Mas essa referente assim, à construção de casa, às vezes existem líderes que constroem assim, uma casa para uma pessoa que, vamos supor, numa enchente, caiu a casa daquela pessoa, eles fazem aquela reunião e convocam as pessoas, tem aquele grupo que trabalham e tem um grupo que arrecada. Então eles vão lá e fazem. Isso aí eu tenho consciência, mas assim, de que existe algum líder, como aconteceu você, como é falho o ser humano, possa ser que tenha algum desses que estejam fazendo desse tipo de coisa, mas que eu não tenha conhecimento. Bem, a gente vai agora um breve intervalo, lembrando a vocês, esse programa tem o apoio do Hotel Ponta Verde. Se você vai receber um parente, um amigo que venha de fora e não tem como ficar lá na sua casa, indica o Hotel Ponta Verde, você vai ver bem localizado, toda uma estrutura e o pessoal vai amar cada vez mais Maceió e Alagoas. A gente volta já. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o radialista Eliel Farias. Eliel é aquela pessoa do povo, a gente fez questão de trazê-lo hoje porque ele tem uma aproximação muito grande com os anseios da sociedade, em especial com a população lá do Benedito Bentes, que é um bairro que ele conhece bem. Eliel, a gente tem aqui uma eterna preocupação com relação à educação. Primeiro, eu não posso deixar de frisar, né, Felipe? Para nós, o maior bandido é aquele que rouba merenda escolar. Sabe? Porque, na realidade, ele rouba merenda escolar, ele rouba uma geração. Eu fico tão triste quando vejo uma prefeita, um prefeito, né, desviar o dinheiro da merenda, comprar camarão, comprar ração para cachorro daquela marca chique, cara, né? Sinceramente, se eu pudesse, enviaria esse povo todinho para a China, né? Porque você sabe o que acontece na China com o ladrão do dinheiro público, né? Fuzilado, e o que é mais belo é que a população, a família ainda tem que pagar aquela munição que foi usada para executá-la. Eu só vejo assim uma solução para parar com isso. Mas com relação ao Benedito Bentes, na sua visão hoje, no seu conhecimento, na sua vivência do dia a dia, as escolas estão atendendo a demanda, aquela garotada toda, porque é uma cidade, na realidade, né? São cerca de 200 mil habitantes, você informava agora há pouco. Qual é a cidade, Felipe, que tem isso? Arapiraca tem? Então, vejam bem, você tem um bairro que, na realidade, é uma cidade. E aí a preocupação, uma única delegacia, quantas escolas, você teria uma ideia rápida, aproximada, 5, 6, 7, 10 escolas, eu lhe pergunto, quantos hospitais tem o Benedito Bentes também? A sua opinião sobre isso, por favor, Léo. Eu posso falar de hospitais porque eu precisei de ir no posto de saúde domingo atrasado, e quando cheguei lá, era a troca de médico, não tinha ninguém. A moça estava esperando o médico chegar, 8 horas da noite, dia de domingo, cheio o posto, o mini pronto-socorro, aguardando que chegasse o médico. E as pessoas sofrendo. Bom, para ficar aqui sem solução, melhor ir para casa. Pelo menos em casa você não tem aquela angústia, aquela aflição todinha de que as pessoas estavam lá. Né? Então, como você falou de escola e falou de merenda, eu acredito que, além de não faltar muito professor, a gente vê muitas crianças voltando, não teve aula hoje, faltou professor e tal. Então, eu acho que teria que haver um momento de olhar melhor para essas crianças, porque o futuro são elas, né? Uma criança mal alimentada, ela vai ter prazer de ir para a escola? Uma criança que chega na escola só vai lá dizer, não vem hoje não. Outra, tem muito medo também da segurança. Existe bairro lá que tem, né, roubam computador, roubam material escolar, e a diretora, as professoras ficam com medo de dar aula. Então, isso aqui é um problema. Então, como é que vai ter uma educação digna se você não tem nada que compõe para poder que as pessoas os alunos possam ir? Tem aquela merenda que já não tem alimentação em casa. Ele já dá graças a Deus para roubar a escola. Hoje tem aquela merendinha lá, né? Pelo menos aquele munguzá famoso, né? Que antigamente usava muito. Então, pelo menos isso, para que eles pudessem se alimentar. Chega, não tem nada, não tem motivação, vem para casa vazio, a mãe não tem como ficar em casa também, que não tem o que oferecer a ele. Qual é o caminho? Rua. E quem cuida dele? Aí o tráfico.
Eu tenho uma teoria muito interessante, né, que é pura física. A toda ação corresponde a uma reação. Então, já que eu não posso enviar esse pessoal que desvia merenda escolar, que rouba merenda escolar para a China para ser fuzilado lá, eu penso assim, é pura física. Eu espero que venha a contrapartida. Esse pessoal desvia merenda escolar e amanhã ou depois vai atrair para si algo de ruim, né, para poder ter a contrapartida. Porque, gente... o Estado não vai bem, o município parece que vai no mesmo caminho. Benedito Bentes tem uma demanda muito grande por escolas, por sala de aula, e a gente fica preocupado. Por quê? Porque a gente vê o ócio, muitas escolas, como lembrou aqui o Eliel, sem professores, sem a merenda, né? Esse manguzá que ele falou é a sustância, de repente é a única refeição de uma criança daquela. Então se torna um atrativo para que a criança vá à escola e ganhe da concorrência com o traficante de drogas. Como foi dito aqui pela Noélia Amaral, do Fórum Antidrogas, contra as drogas, é melhor prevenir do que depois ter que tratar o viciado, né, o dependente químico. Então, se a gente não perceber dessa forma, o ano que vem teremos eleição. Eu espero, Eliel, que você consiga lá, com a sua influência, com o seu rádio, que é uma ferramenta muito poderosa, convencer, né, aquela população um pouco mais humilde, e também aqueles que não são tão humildes, mas que vendem seu voto por um emprego, por um tijolo, por uma dentadura, por um óculos ou por algum proveito, alguma benécia. E a gente pede, faz um trabalho também nesse sentido, Eliel, para que esse pessoal vote de uma forma melhor, porque está muito difícil. Felipe? Eliel, eu tenho achado interessante a evolução da participação da igreja na questão política. As igrejas tradicionais, pelo menos até onde me recordo, não tinham nenhum envolvimento com política. Aí depois, na década de 70, 80, a igreja passou a ter uma certa influência, passou a ter uma certa participação na política. E hoje causa até uma certa estranheza. Até igrejas tradicionais têm apoiado pastores para ser políticos ou candidatos a cargos políticos. Isso não seria uma crise de identidade do líder religioso? Ou ele é político, ou é um político, ou é uma coisa normal dentro das igrejas tradicionais? Bem, eles hoje, devido à evolução do tempo, né, que geralmente eles têm como exemplo José, que chegou a ser o governador do Egito. José passou um processo na sua vida, que como ele era obediente a seu pai, e ele era aquele zeloso pelo que o pai tinha, então os irmãos com inveja o venderam, né? E depois que o venderam foi preso na casa de Potifar, e depois, mas Deus nunca abandonou José. Então esse José da Bíblia que eles se espelham para que hoje possam ser, porque quando esse é um ponto de vista meu, eu acho o seguinte: o pastor ele foi criado por Deus para que ele possa cuidar das ovelhas. Então, ele deve ser uma pessoa dedicado, integrado à igreja e aos fiéis. Isso é um ponto de vista meu, certo? Não digo que um membro da igreja não possa ser um candidato, mas eu acho que um pastor não deveria, esse é o meu ponto de vista, não deveria, assim, se candidatar a um cargo. Ele deveria ter alguém na igreja capacitado, né, que ele acompanha o dia a dia, para que ele pudesse, junto com a igreja, ajudá-lo e ele fosse eleito, que ele seria ser o representante. Porque o pastor, ele tem título de pastor, muita gente quer e gosta, mas exercer a função de pastor é muito difícil. O pastor é aquele que está sempre sorrindo, às vezes com o coração sangrando. Ele chega em casa, ele como líder, pastor, ele não pode deixar de ouvir o seu problema, mesmo que ele já conheça e tal, mas tem aquele momento que você tem que ter a palavra, tem que ter aquele ombro amigo para você chorar. Muitas vezes eu tiro aqui pela rádio que as pessoas ligam, eu precisava falar com o senhor, fala, quando termina, amém, eu digo amém. Ele precisava de desabafar. Entendeu como é? Então a vida do pastor é para isso, é para cuidar das ovelhas, estar visitando os enfermos, visitando aqueles que estão distanciados, geralmente uma mãe tem um filho que ele é um drogado, então ela não consegue falar com ele, mas o pastor ora, Deus pede aquela sabedoria e vai lá e conversa e ajuda. Quem sabe não transforma também ele através da oração, né? Que Deus pode mudar tudo. Então, um ponto de vista meu é esse. Eu não sou contra quem é, entendeu? É um ponto de vista meu. Eu, como pastor, não iria assumir um cargo, porque ficaria muito... Primeiro, é muito difícil hoje, né, para você conciliar as duas coisas. Você está na igreja e está também cuidando dessa outra parte política. Bem, eu acho muito interessante, ratifico aqui as palavras do radialista Eliel Farias, pelo seguinte: eu não sou evangélico, mas também não gostaria de ver nenhum pastor
na política, não gostaria de ver um padre na política, não gostaria de ver um pai de santo na política. Acho que são situações diferentes. Aliás, devíamos aprender como os índios, né? Nós tínhamos lá o pajé, nós tínhamos lá o cacique, com suas atribuições aí de forma bastante definida e nenhum invadindo lá o quadrado do outro, né? Mas, Eliel, eu lhe pergunto, você é um homem que conhece bem o Benedito Bentes, tem aquele complexo, aquele é um complexo, né? Eu lhe pergunto, na contramão do que a gente sugere aqui, eu, Felipe, Leonardo, o governo do Estado persiste em não contratar policiais, né, não abrir concursos. O governador prometeu a cada ano aí 1.000 policiais militares, até agora, em 7 anos, só colocou 1.000 ou 2.000 aí no máximo, e eu acho que nem chegou a isso. A Polícia Civil a cada dia se desmantelando aí, hoje com menos de 2.000 homens para cuidar do Estado, a Polícia Judiciária do Estado. Eu lhe pergunto, a gente sugeriu que não fossem criadas essas áreas de segurança pública, a RISP, a ISP, que são áreas que delimitam, ou seja, não seriam bairros delegacias por municípios ou por bairros. Eu lhe pergunto, o Benedito Bentes só possui uma delegacia para atender cerca de 200.000 pessoas. Você concorda que delegacia tem que funcionar 24 horas? Olha, eu concordo. Teria que ter um potencial aí para trabalhar assim, porque vamos, por exemplo, um bairro como Benedito Bentes, o que é que pode fazer uma delegacia? Por mais que eles queiram, por mais que eles se dediquem, primeiro, não tem viatura para cobrir tudo aquilo lá, apesar que tem também o auxílio da Polícia Militar que passa, faz aquela parte da rádio patrulha, a Subalp, a Força Nacional, isso aí a gente não pode, né, deixar de frisar. Agora, como o complexo existe mais de 200.000, então fica impossível que, vamos supor, quando tem na área do 1, fica a outra área toda sem, não é que vai colocar um policial para cada lugar, mas pelo menos para poder fazer esse trabalho aí. Aí onde vem, nós temos muitas áreas lá que poderia ser aprendido como área de lazer, para que se evitasse que as pessoas fossem tomar essa outra decisão desse outro caminho, e aí poderia reduzir, até manter o quadro que tem de policial, mas ele poderia combater antes de criar o problema. É aquilo que você falou aqui, né? Então ele teria um incentivo maior para evitar chegar a esse ponto. Porque depois que chega a esse ponto, quando a polícia vai, o caso já está feito. Já vai combater um problema que é sério. Ele está no lugar aqui, fechadinho, tanto é que quando faz agora a lei seca com a Blitz, para tudo aqui. Aí aquele dia passa sanado. Depois volta tudo, porque não tem como fazer. E por mais que eles queiram, não vai abranger todo o Benedito Bentes. A mesma tristeza que nós temos com os ladrões de merenda escolar, a gente comenta aqui que a segurança pública comete a chamada gestão cobertor curto. Cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Felipe. Eliel, recentemente um dos nossos convidados, o Ariel, ele deu o erro do alvo para o governador do estado que vetou um projeto de lei de criação do Dia do Evangélico. Foi proposto pelo deputado JHC, a Câmara dos Deputados aprovaram, mas quando chegou para o governador sancionar, ele vetou. Qual é o seu entendimento sobre esse veto? Olha, existe dia da grávida, dia do namorado, dia dos pais, dia de tudo. O evangélico, qual a diferença que tem que ele não pode ter um dia? E qual a diferença do dia do evangélico? Seria um dia em que iria se reunir todas as denominações, né? Poderia fazer uma grande concentração. Nesse dia, para quê? Para adorar e glorificar a Deus. Então, o objetivo era esse, o dia do Evangelho, não é para ser feriado, era um dia para você poder homenagear aqueles que buscam a paz, né? Que a Bíblia diz, Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Então, se você quer ter paz, você tem que viver em paz. Como é que você vai exigir a paz se você mesmo não vive em paz? Você vê hoje que a maioria das pessoas hoje usam o remédio controlado para poder dormir. Eu, graças a Deus, se demorar muito tempo num lugar climatizado, já estou dormindo, graças a Deus. Então, porque você vive em paz, né? Tem que ter aquela paz que você possa transmitir para os outros também. Então, eu acho que o governo foi muito, assim, sensato na hora de chegar e cancelar, depois de aprovado, né, na Assembleia, ele vinha vetar o dia do evangélico. Esse é o ponto de vista meu. Eu acho que ele falhou nesse ponto de não querer que o evangelho começasse o dia dele, porque se tem dia de tudo no mundo. Por que vetar aqui em Alagoas agora o dia do evangelho? Que seria um dia que era mais um dia de paz, que não é que os outros não tivessem paz, mas aquele dia ia ser dedicado a adorar a Deus, a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, né? O salmista diz assim, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Eu creio que o governador também tem recebido benefício de Deus,
para que ele pudesse pelo menos agradecer. Não queria dizer que se ele fosse um católico, não podia, que não fosse participar do dia do evangelho também, né? Até porque o país é um país laico, né? E a gente entende que tem que ser dada a liberdade. Mas, aliás, eu nem sei agora qual é a religião do governador. No primeiro mandato eu tive a possibilidade de ouvi-lo dizer que ele gostava muito de um ditado de Santo Agostinho: aqueles que me bajulam me corrompem, os que me criticam me elevam. Mas eu tenho percebido que é totalmente o contrário, né? Aqueles que o bajulam conseguem dominar o seu pensamento e a sua forma de gerir o nosso Estado. Felipe, algum comentário? Ainda nessa questão do Estado laico, eu achei interessante, não consigo entender bem porque o poder público, até a nível federal, estadual, eles financiam obras de reforma de igrejas. Geralmente igrejas mais tradicionais, a Igreja Católica, como lá em Marechal, Penedo, vão ser tudo reformado com dinheiro público. E, a minha opinião pessoal, eu acho isso um absurdo. A gestão eclesiástica foi ruim, deixou seu patrimônio deteriorar, e nós, como contribuinte, pagar para a reforma de igrejas de uma denominação específica da Igreja Católica. O que você acha disso, Eliel? É uma coisa assim que existe coisa no país que você não entende, né? Então, se o fato delas estarem deterioradas, porque faltou zelo, né? Então, você já pensou, se toda denominação for querer também agora que venha cuidar da sua igreja, por isso que nas igrejas não tem os pastores que cuidam, que mantêm, né? Aí os dias não é para cuidar das igrejas. Então, eu acho que cada um deveria cuidar da sua, né? Num caso desse aí, ele está priorizando só um lado e esquecendo os outros, quando os direitos são iguais. É interessante. Nós vamos agora a um breve intervalo. Lembrando a vocês, esse programa tem o apoio do restaurante New Hakata, que é a grife da culinária japonesa. Outra coisa, você liga, eles mandam lá aquela van buscar você não tem problema nenhum com a lei seca. A gente volta já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos à nossa entrevista hoje com o radialista Eliel Farias. Eliel, diante do que conversamos aqui já nos 2 blocos anteriores, eu lhe pergunto, você poderia dar 3 sugestões ao nosso governo do Estado ou até ao nosso governo municipal para melhorar a situação lá do Benedito Bentes? Olha, eu acho que deveria, primeiro, vamos na saúde, ter um hospital que fosse, desse condição de atender aquela população. Que aquilo ali é de fazer pena quando vocês precisam de alguma coisa para chegar ali o mínimo pronto-socorro sobrecarregado. Então não tem condição. Eu acho que um hospital ali de grande porte já era o suficiente para minimizar o sofrimento na saúde. Mas uma delegacia que pudesse colocar mais, aumentar o contingente também para poder, porque fica uma só para toda aquela região ali, é muita coisa também. E até motivar mais aquela área do Céu Bandeira, onde tem aquele posto dele lá, para que pudesse funcionar adequadamente. Esses são os 3 que eu poderia citar no momento, para que ele pudesse, fazendo isso, já ia ser de grande valia para o povo do Benedito Bentes. Muito interessante. Há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente já falava aqui sobre essa questão da polícia comunitária, a base comunitária lá do Selma Bandeira. A gente tinha uma preocupação, eu e Felipe tivemos a honra de conhecer o sargento Elisiário, uma pessoa que encampou, colocou para si aquela forma de fazer segurança pública voltado para a população. Ele, inclusive, eu gosto de contar isso, ele disse que durante mais de 20 anos tomava um comprimido para dor de cabeça enquanto trabalhava em outros batalhões. Quando foi para lá, o prazer era tanto de trabalhar com a comunidade que parou de tomar esse anestésico lá para a dor de cabeça. E o que acontece? Hoje eu percebo que ele está frustrado. Você tem a base com 4, 5 motocicletas, mas não tem um policial sequer para pilotá-las. Você tem nenhum apoio para ofertar saúde à população. Base comunitária precisa disso, né? Que sejam encaminhados aqueles jovens que estão fora da escola para a educação. Nada disso tem funcionado. Então, é uma gafe, é um engodo, toda essa propaganda de que a coisa está melhorando. Recentemente eu vi aí o secretário anunciando, né, parabenizando a base comunitária lá do Vergel do Lago. Gente, será que é cobertor curto mesmo? Descobre uma para descobrir a outra, para cobrir a outra? É muito problemático. Felipe?
Eliel, nós vemos em outros estados aí que igrejas evangélicas têm hospitais evangélicos, colégios evangélicos. Infelizmente, eu estudei em um colégio batista aqui, mas encerrou suas atividades. E a pergunta é simples, por que aqui em Alagoas a gente não vê colégios evangélicos, não vê hospitais evangélicos? Eu acho que é devido à situação de cada cidade, né? O Alagoas é um estado que é rico de tudo e pobre ao mesmo tempo, porque não tem, é rico. Nós temos a área de turismo, nós temos aqui temos muitas coisas que poderiam ser aproveitadas, mas não são. Então, hoje você vê, a maioria das pessoas, eles dependem do governo, são funcionários públicos. Então, não tem aquela renda suficiente para que pudesse ter hoje, porque hoje manter uma educação digna num colégio, você tem um investimento muito alto, né? Então, por isso que eu acho que aqui em Alagoas, você falou em Colégio Batista, até eu já estudei no Colégio Batista também, né, fui um dos alunos de lá, e a gente tinha aquela estrutura todinha, e você vê que de repente foi de água abaixo. Mas eu não posso deixar de lembrar, Felipe, nós temos o Colégio Adventista, que aliás eu mando aqui um carinhoso abraço, né, aos dirigentes de lá. Mas, Eliel, eu quero fazer aqui um comentário com você. Você falou mais uma delegacia, mas eu preciso também dizer a você que é preciso que envie para lá somente policiais parentes do Super-Homem. Né? Porque você na delegacia do Benedito Bentes hoje tem apenas ou num dia muito especial, 2 policiais para fazerem esse trabalho. A gente sabe que é difícil, não é? Aliás, é uma das maiores delegacias que nós temos. Você viu a área da delegacia do Benedito Bentes? É algo impressionante. Felipe, estamos chegando ao final do programa e gostaria de ouvir do Eliel a sua opinião sobre a expansão dos evangélicos, a questão da atuação das igrejas neopentecostais e tentar entender o porquê de tantas igrejas no Brasil. Olha, eu sou a favor das igrejas, sabe por quê? Porque quando cada vez que tem a criação de uma igreja, ali é mais uma oportunidade, mais um ponto que você vai falar do amor de Deus. Então eu prefiro é melhor ter uma igreja do que ter um ponto de droga, né? Então isso, eu vejo por isso aí. Então, como eles estão falando, aqueles que realmente têm compromisso com Deus, porque em tudo existem as falhas, então aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, que ele fala de um Deus que salva, que cura, que transforma, eu sou a favor, porque existem muitas pessoas carentes e a gente não pode ficar, às vezes eles criam uma aluna da igreja porque querem atingir, vamos supor, um bairro como Benedito Bentes, você não pode imaginar a quantidade de igreja que existe lá, mas é importante que cada lugar daquele lá, quando ele se dispõe a pregar o evangelho, a falar de Jesus, porque quando você fala dele, ele se responsabiliza. Às vezes as pessoas gostam de se promover, é diferente. Mas quando você tem um objetivo, que é de falar de Jesus, da palavra dele, que a palavra transforma. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra lhe transforma. Bem, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Bem, o meu acerto do alvo eu vou dedicar à Secretaria Estadual do Trabalho, que traçou uma parceria muito interessante, que coaduna com o nosso pensamento entre a Secretaria Estadual do Trabalho e o SENAC, capacitando aí uma gama muito grande de jovens, e a gente sabe que isso sim fará a mudança lá na frente. O meu erro do alvo, eu mais uma vez vou dedicar ao HGE. O governo do estado tem sido inerte, não tem feito nada para mudar a postura e a população continua aí maltratada, mal atendida. Governador, da próxima vez não vá para São Paulo, é para se tratar lá no HGE. Eliel, o seu acerto e erro no alvo, por favor. O meu acerto é para uma faculdade que teve a grande iniciativa de fazer uma parceria com o Hospital dos Negros, transformando em hospital de escola. E isso sim, governador, o senhor devia ter feito e não fez, né? E o meu erro do alvo é ter o veto do governador para o dia do Evangelho. Pense, esse povo é um povo de Deus, um povo que ora pelo Senhor. Muito bem. Felipe. O meu acerto no alvo vai para Premiere Vídeo aí, do nosso amigo Sid Clay. E o meu erro no alvo, infelizmente, é para os 2 novos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki. Eles entraram no Supremo, parece que para cumprir uma missão do mal, e mudou o entendimento da perda automática do mandato no caso de condenação. Hoje é uma incoerência. Você condenado na área criminal ainda mantém os direitos políticos. Então você que é reeducando, que está assistindo,
você mesmo com os direitos suspensos agora, segundo esses dois ministros, você pode se candidatar ao mandato eletivo mesmo preso. Bem, nós vamos agora pedir ao Eliel Farias que faça suas considerações finais. Infelizmente, Eliel, papo tão bacana, mas já está terminando. Que você faça as considerações finais em 1 minuto, por favor. Quero agradecer essa oportunidade aqui do programa Segurança e Debate, parabenizar pela qualidade do programa, pelo dinamismo de você, do Esperão, do Felipe, mandando um abraço ao amigo Leonardo também, que faz parte dessa equipe aí, e dizendo a você que pela manhã, 9h15, encontro marcado no Manhã da Farol, na sua 90.1 Rádio Farol, e à noite, antes de você dormir, liga no programa Milagre, aqui também na Farol FM. Obrigadão. Muito bacana. Essa é a oportunidade que você tem, não só de ouvi-lo e vê-lo ao vivo aqui para mostrar a vocês a simpatia e o carisma do Eliel. Bom, rapidamente alguns agradecimentos. Quero agradecer às doutoras Kátia e Ana Cavalcante, também a dona Júlia Assunção, a doutora Mercedes Alves, nossa professora lá na Argentina, ao doutor Vanderlei Neto, ex-vice-governador, o médico que cuida do coração aqui dos alagoanos, também a Premier Vídeo, lá do Sid Clay, tem feito aqui uma parceria, um trabalho muito legal com a gente aqui na TV Farol, ao Felipe Fonseca e a mãe dele, a dona Maricelma. Um carinhoso abraço para a senhora. Felipe, algum agradecimento? Queria agradecer ao Leonardo, que está lá nos Estados Unidos, aperfeiçoando e com certeza vai trazer coisas novas aqui para o programa. A toda a equipe da produção, ao Eliel Farias aí, torço para que o seu programa dure aí pelo menos mais uns 30 anos, edificando aí os seus ouvintes. A gente agradece mais uma vez a sua audiência, deseja a você muita paz e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você.